E aí, galerinha do Geração Enem, aqui é o professor Gustavo Pinheiro para falar um pouco mais para vocês de química. E hoje, especial, vamos falar um pouco de química orgânica. Galera, orgânica, assunto extremamente importante, fundamental para a sua prova do Enem. Então, vou ficar atento às dicas de hoje, que vai ser extremamente importante. Vamos falar da parte introdutória deste conteúdo de orgânica. Então, preste atenção, fique atento aí a essa dica quentíssima, tá certo? Vamos lá, galera, se liga aí. Gente, quando nós falamos de química orgânica, eu acho que é muito importante destacar como é que começou todo o estudo da orgânica, né? É notoriamente que com o passar do tempo, vários compostos foram descobertos. E aí várias teorias foram importantes para definir o que seria orgânico e o que seria inorgânico. Então nós começamos aqui com a ideia da química orgânica, deixa eu passar aqui para vocês, com a ideia da teoria da força vital. Teoria da força vital que foi proposta por um cientista chamado de Benzeleus, onde Benzeleus ele é um cara extremamente importante, onde ele aplicou para vocês que para ele todo composto orgânico seria aquele que tivesse origem originado de um ser vivo. Para ele isso seria um composto orgânico. Tudo que tivesse origem de um ser vivo, para ele seria orgânico. E aí, claro, evidentemente, os que não tivessem essa capacidade de vir do ser vivo, seria classificado como inorgânico. Então, essa teoria ficou conhecidíssima como a teoria da força vital de Benzeleus. Então, como ele colocava, segundo essa teoria, os compostos orgânicos só poderiam ser obtidos a partir dos seres vivos. Olha o óbvio, garotinho, então anote aí. Essa é a ideia de Benzeleus, o grande cientista aí, que teve essa classificação separando que orgânico só poderia ser aquele que tivesse origem de um ser vivo. Mas evidentemente que com o passar do tempo, outros cientistas vieram surgir. E um grande cientista que veio quebrar a teoria da força vital foi o nosso cientista chamado de Wöhler, tá? Wöhler, ele conseguiu produzir dentro do laboratório a ureia. Ureia, sim. Ureia que vem de um ser vivo, né? Nós produzimos ureia. Então, como é que poderia, a partir de uma matéria abstrata, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, o cianeto, né, de amônia, então você tem que o cianeto de amônia é uma matéria abstrata, ele conseguiu obter a ureia, que era uma matéria de origem de um ser vivo, ou seja, uma matéria orgânica. Então, ficou meio que contraditório, né? Você não poderia produzir algo ser vivo de algo abstrato. Então, Wöhler acaba de quebrar a teoria da força vital. Então, foi muito importante, galera, tentar compreender uma nova teoria, né? Uma teoria que viesse fazer realmente de fato o que seria um composto orgânico, tá? Então, foi daí que nós definimos de outra forma o que é um composto orgânico. Então, só aí para reforçar, o cianeto de amônia é um composto inorgânico e a ureia, por sua vez, é um composto orgânico. Beleza? Tranquilo? Então, qual seria a definição atual da química orgânica? E aí, é a definição que nós, de fato, usamos até hoje. É o ramo da química que estuda, olha o óbvio aí, garotinho, estuda quase todos os compostos que apresentam o carbono. É bom destacar que é quase. Não são todos os compostos, tá? Porque existe uma minoria aí da inorgânica que apresenta o elemento químico carbono, mas não é estudado na orgânica. Tá aí CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, HCN, como vocês estão vendo aí, ácido cianídrico, H2CO3, ácido carbônico, NaHCO3, o bicarbonato de sódio, aí o composto inorgânico. Então é bom colocar que os compostos orgânicos, a química orgânica, ela tem uma nova classificação, e essa nova classificação é aquela que diz que quase todos os compostos que apresentam o carbono são compostos da química orgânica, tá? Quase, porque tem aí uma minoria que está dentro da inorgânica, que nós colocamos aí para vocês. Tranquilo? De boa? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Mas sim, ó, se a gente vai falar muito do carbono, agora é importante colocar aqui para vocês esse detalhe. Vamos falar muito do carbono. Então, o que é importante saber sobre o carbono? Então, vamos entender um pouquinho
sobre as características fundamentais do carbono. E essas características foram lançadas por um cientista chamado Kekulé, que são os postulados de Kekulé. Mas esses postulados nada mais é, galera, que você entender as características do carbono, tá? Esses são os detalhes que eu quero colocar aqui para vocês. Então, o primeiro postulado vai dizer que o carbono é um elemento químico que está na família 4A. E o que é o elemento da família 4A? Um elemento que tem 4 elétrons na camada de valência, que significa dizer que para atingir o octeto vai ter que fazer 4 ligações. Então, não esqueçam dessa característica fundamental do carbono, que é realizar um total de 4 ligações. Não esqueçam desse detalhe, beleza? Então, é um cara tetravalente, sempre vai ter que realizar 4 ligações para alcançar a sua estabilidade. Tranquilo, galera? De boa? Outra coisa que é importante destacar, essas ligações, nós dizemos são ligações covalentes, tá? Onde são ligações covalentes iguais entre si. Observa aqui, você está vendo que as mesmas ligações que o carbono fez com o cloro se repetem com os demais elementos, como também ele fez com o hidrogênio. Então são valências iguais. A mesma ligação simples que eu observo que está para o hidrogênio é a mesma ligação simples que eu vou observar para o cloro. Detalhe que vocês estão observando que as ligações que este carbono está realizando são ligações do tipo simples, tá? São ligações covalentes, mas do tipo simples. Evidentemente, galera, evidentemente que não só vai ser somente ligações simples que o carbono vai realizar. Ele também vai entrar na ligação dupla e ele também vai entrar na ligação tripla. São as principais ligações do carbono e eu destaco aqui para vocês, tá? Então, veja que essas ligações são múltiplas, mas são covalentes. Então, em toda a situação, observa aqui, ó, o carbono fazendo 4 ligações simples, aqui o carbono fazendo 2 simples e uma dupla, aqui o carbono fazendo uma simples e uma tripla, e aqui o carbono fazendo 2 ligações duplas. Mas veja que o total de ligações que ele está realizando são ligações do tipo simples, galera. Não, perdão, simples não, covalentes, galera. Veja que ele tem que bater um total de 4 ligações. 4 simples, 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla e 2 duplas. Então, sempre realizando 4 ligações. Beleza? Outra coisa do postulado que é importante destacar é que essa capacidade que o carbono tem de fazer 4 ligações vai dar o que a gente chama um formato de estrutura, o que a gente chama de cadeias carbônicas. Então, essa capacidade que ele tem de estar fazendo 4 ligações formam, então, essas cadeias carbônicas. Então, vocês estão vendo aí as cadeias carbônicas, onde os elementos químicos são mostrados para vocês. Então isso é muito importante destacar. Cadeia fechada, cadeia aberta, cadeia aromática. Você vão ver cadeias enormes. Então essa capacidade que o carbono tem de realizar ligações vai dar essa característica importantíssima que o carbono tem. Uma coisa que é importante destacar é que ele está ligado a vários elementos. E aí a gente vai destacar os principais amigos do carbono. Então temos aqui, o hidrogênio é o principal amigo dele. Ele só é um cara que faz uma ligação, porque ele está na família 1A. Outro grande amigo do oxigênio, do carbono, é justamente o oxigênio. Ele está na família 6A fazendo 2 ligações. Já o nitrogênio é um cara que está na 5A fazendo 3 ligações. Então o melhor amigo do carbono é o hidrogênio, que realiza apenas uma ligação, o oxigênio que realiza 2 e o nitrogênio que realiza 3. Esses 4 elementos que juntados com o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, 4 elementos são chamados de elementos organógenos, tá? Elementos organógenos são esses elementos principais da química orgânica. Além do carbono, temos o hidrogênio, temos o oxigênio e temos o nitrogênio.
são esses elementos organógenos. Agora, é importante destacar que tem outros elementos que também podem aparecer na química orgânica. Flúor, cloro, bromo e iodo, elementos químicos monovalentes, só faz uma ligação, e o enxofre, um elemento químico bivalente que faz duas ligações. Não são tão destacados como o que eu já apontei, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas são de extremamente relevância para a orgânica sim. Beleza? Agora vamos finalizar essa parte dessa nossa primeira aula, né, desse primeiro momento dessa aula. São um detalhe aqui que eu quero destacar, que é a classificação do carbono quanto à sua posição. O que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Primário é aquele que está ligado a 1, secundário está ligado a 2, terciário está ligado a 3 e quaternário está ligado a 4. Lembre-se que esta classificação é carbono com carbono. Vamos lá? Olha só uma questão que eu tenho aí. Primeiro que eu vou destacar para vocês os primários, aqueles que estão ligados a apenas um átomo de carbono. Agora eu vou destacar para vocês os secundários, o que estão ligados a 2 átomos de carbono. Agora eu vou destacar para vocês o terciário, aquele que está ligado a 3 átomos de carbono. E agora vou destacar para vocês o quaternário, aquele que está ligado a 4 átomos de carbono. Só um segredo nessa questão é que você tem aqui embaixo C2H5. E aí eu vou ter que abrir essa estrutura. Onde quando eu abro a estrutura C2H5, eu tenho ele ligado aqui a CT, que é o nosso carbono terciário. E aí eu tenho CH2CH3. Onde CH2CH3 eu tenho que é o carbono secundário. E CH3 eu tenho que é o carbono primário. Beleza? Tranquilo? Este é o primeiro momento da classificação quanto à posição do carbono. Vamos para o nosso segundo momento, que é a hibridação do carbono. Fica atento ao próximo vídeo, que vai ser extremamente importante para reforçar toda essa parte inicial de química orgânica. Fui, galera! Olá, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, do curso Química 10. Galera, tá ligado aí? Já viu o nosso canal Gustavo Pinheiro Química 10 no YouTube? Dê seu like, siga a gente, compartilhe com seus colegas. Sempre vou trazer dicas importantíssimas sobre alguns conteúdos que vai abordar você não somente na prova do Enem, mas de outros vestibulares também, beleza? A dica que eu trago hoje aqui para vocês é um assunto extremamente importante na prova de orgânica, tá? Química orgânica, meu diretor, joga aí na telinha, meu garotinho. Química orgânica, este assunto tão importante pra gente. E a dica que eu vou trazer aqui hoje é justamente sobre a parte de hibridação, tá? Mas em caso particular é a hibridação do carbono, que fique bem claro, do carbono. O que é, professor, hibridação? Tá ali, meu filho? A hibridação é a fusão de orbitais. E o que são orbitais? S, P, D e F, mas no caso do carbono, a hibridação que irá ocorrer é entre o orbital SP. Aí você me pergunta, por que, professor, vai ter uma hibridação? Por que vai ter a fusão desses orbitais? Para que o carbono atinja a estabilidade. Isso é porque ele está provocando uma ligação. E aí, na conjugação desses orbitais, um novo orbital vai ser formado, o que a gente chama de um orbital híbrido, e aí vai ter classificações para cada hibridação que foi formado. E aí eu coloco aqui um quadrante para ajudar você a entender quais hibridações o carbono pode realizar. Vamos lá? Primeiramente, hibridação do tipo sp3. O que é, professor, hibridação sp3? É quando o teu carbono ele só realiza ligação simples, que fique muito claro, só realiza ligação simples. Aí eu tenho que ficar muito atento ao seguinte, irá ter uma geometria molecular nessa situação. A geometria molecular em jogo para sp3 é uma geometria
tetraédrica, tá? Onde os ângulos adjacentes são ângulos de 109 graus e 28 minutos. Aí, gente, é um detalhe importantíssimo agora. Nem sempre na orgânica nós conseguimos desenhar geometricamente a molécula correta. Por exemplo, uma geometria tetraédrica seria este desenhozinho aqui, ó, este sistema molecular que eu apresento para vocês. Estão observando que esta ligação está saindo do plano? Como é que eu poderia desenhar algo saindo do plano? Não fica complicado? Então eu tenho que entender que a geometria tetraédrica, ela não é planar, não dá para colocar no plano. Nem sempre eu tenho esta habilidade de desenhar algo planar. Então você vai ver desenhos de geometria planar, no caso, geometria tetraédrica, perdão, desse jeito que eu coloquei aqui, mas você vai ver algo também desse jeito aqui, ó, tá? Você vai ver algo desse jeito, para tentar mostrar como é que seria isso fora do plano. Mas lembre-se das minhas moléculazinhas, do meu sistema de bolinha. Tá aqui algo tetraédrico. Tá vendo que tá saindo do plano aqui, ó? Você sempre vai observar quando eu girar aqui, ó, carbono no centro, ligado a 4 hidrogênios, você vai ver que sempre vai ter alguém sair do plano, tá? Isso faz entender que o ângulo adjacente são ângulos de 109 graus e 28 minutos. Mas temos o carbono também com hibridação do tipo sp2. Professor, quando é que é sp2? Olha, meu filhinho, olha o óbis. É quando o carbono só faz uma dupla. Claro, ele faz uma dupla e duas simples, né, gente? Porque o carbono sempre tem que atingir as 4 ligações. Quando eu observo o carbono fazendo uma dupla e, claro, tendo duas simples, ele vai ter hibridação do tipo sp2 e aí eu não vou esquecer que a geometria dele vai ser trigonal plana, então já está no plano, tá? E o ângulo de 120 graus. Olha só aqui, ó, eu tenho aqui uma molécula que tem uma dupla. Observe, isso aqui, ó, é uma dupla ligação, tá? E aí eu consigo desenhar isso aqui no quadro, tá? É algo planar, beleza? Uma geometria planar. Tranquilo? De boa? Então eu tenho aqui a geometria planar para sp2, que é trigonal plana com ângulo de 120 graus. Agora, eu tenho a última hibridação, que é do tipo sp. sp é formado por duas duplas ou uma tripla e uma simples. Quando tem duas duplas e uma tripla e uma simples, sp, geometria linear e ângulo de 180 graus. Então veja, sp3 com somente ligação simples, sp2 com uma dupla e duas simples e sp quando tem duas duplas ou tripla e simples, tá? Então olha só, vou pegar aqui no quadro e responder uma questãozinha pra gente, né? Representar isso para gente terminar nossa dica aqui. Se liga aí, meu filhinho. Está aqui a nossa molécula. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Vou identificar cada carbono aqui. Então lá, cada pontozinho desse que eu estou destacando aqui vai representar o principal elemento da orgânica, onde o principal elemento da orgânica é o carbono. Beleza? Tranquilidade total? Se liga aí. Este carbono, ele tem uma tripla. Pera aí, meu filho. Quem tem uma tripla, que hibridação ele vai apresentar? sp3? Eita, professor, se liga aí. sp. Se ele tem uma tripla ligação, ele vai ser sp. Aqui continua tendo uma tripla, então ele vai ser do tipo sp também. Mas aqui, não tem dupla, não tem tripla. Faça isso. Se não tem dupla nem tripla, pode colocar. Ele vai ser do tipo sp3. Não esqueçam, se não tem dupla nem tripla, sp3. Então aqui também eu confirmo, vai ser sp3, aqui também vai ser sp3, aqui também vai ser sp3, como aqui também vai ser sp3, porque não tem dupla nem tripla. Mas aqui tem o quê? Dupla. Mas a pergunta é, tem quantas? Porque se tiver duas duplas, é sp. E se tiver uma dupla, é sp2. Então o que acontece? Aqui você está vendo somente uma dupla ligação, o que faz você colocar que a hibridação vai ser do tipo
sp2. Então, galera, essa foi a dica de hoje. Hibridação do carbono. Prova do Enem tem uma admiração muito grande por esse tipo de questão. Fui, galera!